Fala, gurizada! Vamos para mais uma live do nosso canal Apostando na Vitória, onde hoje temos nosso convidado, o Erlen, né? Do canal da Tropa do Pacha, lá, faz parte da Tropa do Pacha. Mandar um abraço do Pacheco. Até mandei ali para ele sobre a live de hoje, né? E vamos fazer essa resenha legal hoje, debatendo o Atlético Mineiro e também o Internacional, né? E todos que estiveram aqui no Apostando na Vitória oficial, se inscrevam aí no canal, compartilhem a live e deixem o like aí, gurizada. E vamos para esse embate, né? Internacional, Atlético Mineiro. Olha, o que que tu projeta? A minha primeira pergunta é para ti. O que que tu projeta para o Atlético Mineiro? Tu vê perspectiva para a classificação no Campeonato Mineiro? Tu vê o Atlético Mineiro forçando mais numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro ou numa Sul-Americana? Qual tu acha que deveria ser a prioridade do Atlético Mineiro para esse ano? Boa noite, pessoal aí apostando na vitória. Boa noite a todos aí que estão no chat. Olha, assim, na verdade, o time do Atlético, ele no Campeonato Mineiro, né, até pelos resultados de hoje, ele vence o Pouso Alegre de 3-1 de virada em Pouso Alegre. O Democrata, que estava à frente dele, está perdendo de 2-0 em casa para o Norte. E o América está vencendo nesse momento o RT, que é primeiro colocado do grupo do Atlético. Ou seja, as coisas até por então estão dando certinho para o Galo. Né? Então, assim, depois dessa rodada de hoje, confirmando o América está em 38 minutos do segundo tempo e o Democrata teve um atraso lá, teve uma situação de ambulância, então deve estar mais ou menos no mesmo ponto. Então, se esses dois resultados finalizar dessa maneira, a chance aumenta, evidentemente, hoje, né, terminando esses jogos nesses resultados, aí o Galo seria segundo colocado geral, que significa quarto colocado geral, e aí tem grandes chances. Mas, na verdade, assim, ou igual hoje o Atlético mesclou o elenco lá, alguns titulares, alguns que são reservas, enfim, outros que estão primeiro jogo hoje. Então, a verdade é que o Galo ele vai, de uma certa maneira, dar um cuidado um especial ao Campeonato Brasileiro, porque são 2 anos seguidos onde que o Galo luta contra o rebaixamento praticamente nas últimas rodadas. Em 24 foi na última rodada vencendo o Atlético do Paraná na Arena por 1-0. Se perdesse esse jogo, seria rebaixado. É um empate daria para o Galo, porém, vai que é jogo tenso. E ano passado, na penúltima, se não me engano, antepenúltima, algo nesse sentido, ainda corria o risco. Na penúltima, eu acho que já não corria, na verdade. Na última rodada foi tranquilo. Mas é aquela questão, você foi até ali na penúltima, antepenúltima, então a diretoria do Galo não quer isso. Então, ele vai dar um cuidado especial ao brasileiro. Não que você vai falar, o atleta vai tentar ganhar. Não, não é isso. O atleta vai tentar fazer pontos, vai tentar pôr o time para jogar o brasileiro, e evidentemente pelo elenco que o Atlético formou, que é um elenco, não é aquela coisa espetacular, mas é um elenco que eu considero assim, que será muito competitivo. Já tem 3 jogos que a gente vê que o São Paulo conseguiu dar uma forma de jogo, tem alguns jogadores ali que encaixam no jeito que o São Paulo gosta, né? Esse ano ele contratou alguns jogadores do estilo que ele gosta, então assim, eu até falei na live do Pacheco esses dias, olha, o Galo vai ser um time que vai incomodar, não é que vai assustar, não sei, mas vai ser um time que vai ser diferente dos anos anteriores, onde que ele chegou em 2 finais em 24 e uma em 25, só que aquela velha história mesmo, quando você está capengando, você está balançando para um lado e para o outro. Né? Nas Copas ele foi bem em 24, sendo vice-campeão da Copa do Brasil, Libertadores, vice na Sul-Americana, mas o brasileiro foi algo assim assustador, né? Porque em 24 principalmente foi claro que o treinador na época, o Milito, tentou fazer o que o time priorizasse as Copas, isso foi claro, e teve alguns jogos que o Atlético perdeu ponto assim, bobo. Por exemplo, teve uma derrota para o Juventude em Minas em 24, que se ele tivesse jogado com a turma mais mesclada, talvez não perderia. Então você perde para o Juventude e depois você pega um Vasco fora, então você ficou naquela desespero. E acabou perdendo as Copas e aí passou a perder na última rodada. E ano passado, não que ele priorizou, mas foi muitas as questões também. O Atlético teve alguns erros de contratação,
O Cuca não se deu bem também, né? Um vencedor com o Atlético, porém, ano passado, não sei, tinha uns problemas até pessoais e tudo mais. E aí a notícia que a gente tinha que tinha alguns jogadores que não tinham aquela confiança no treinador, não passava, talvez um treinador que estava mais desanimado, estava abatido pelos problemas que tinham. Então, esse ano, o São Paulo, né, eu particularmente gosto do jeito do São Paulo, que é um conhecedor de futebol, muitos têm uma certa crítica e tudo. Lógico que ele precisa melhorar alguns pontos, e treinador argentino, parece que eles é meio assim, pirracentos, é meio que tem que ser do jeito deles. Mas eu gosto muito do jeito de São Paulo, e nos 3 jogos contra o nosso rival aqui, onde o Galo vence o clássico de virada, contra o Palmeiras, que por pouco o Galo não ganha, encarou o Palmeiras, e até hoje mesmo, mesclado, você vê um time que tem uma forma de jogo, você vê um time que da forma que o São Paulo joga, que é para cima, verticalmente, agredindo o adversário. O único erro que eu acho que tem no time do Atlético hoje ainda é a zaga, que tanto contra o Palmeiras quanto no Clássico, né? E hoje também um gol foi até parecido com o jogo do Palmeiras, onde que a bola lançada, o zagueiro, ou até quem faz no momento ali a posição de zaga, o atacante divide a bola, ou ganha na jogada, ou toca para outro atacante. Do Palmeiras foi o Vitor Roque, ganhou na frente na verdade era o lateral direito, que estava improvisado, que era um meio de campo, que é o Alan Franco, ganhou, e na rebote o Vitor Roque empatou. E hoje foi a mesma coisa, o cara dividiu com na verdade, lateral direito, e depois veio um cara que era meio de campo. Então, assim, do jogo do São Paulo tem muito disso. Às vezes o zagueiro não está no posicionamento porque ele faz eles rodarem. O zagueiro, às vezes, ele serve como saída de bola, e às vezes avança um pouco. E às vezes ele faz o chamado 3 zagueiros para saída de bola, e não necessariamente tem 3 zagueiros, pode ser um dos laterais. Então, às vezes, nesse momento, a gente viu, tanto quanto o Palmeiras quanto hoje, quem dividiu a bola com o último, o que fez o gol, foi o Alan Franco. Aí tem aquela questão, às vezes, o jogador atacante ganha na posição, de repente dá um drible, ou corta para o lado e chuta. Então, assim, eu acho que o único dos erros hoje que o Atlético tem, talvez seria essa questão. Mas tem também um defeito muito grave que eu acho para um time de futebol. Desde o ano passado, o time do Atlético não tem um primeiro volante verdadeiro, aquela que sente de posição. O primeiro volante do Galo é só improvisação. Ano passado o Alan Franco jogou primeiro volante, esse ano também várias vezes. O Atlético comprou o que era do Corinthians, o Maicon, que fez 2, 3 jogos excelentes, mostrou liderança, que em alguns momentos também joga com o primeiro volante, ou joga com o Alan Franco e o Maicon, meio que fazendo esse paralelo ali, revezando. Então o Atlético precisa de um primeiro volante que é de origem, e não tem há um ano. Então acho que isso é muito grave, porque tanto o gol hoje quanto do Palmeiras que o Galo tomou, essa bola na primeira dividida, quando ela vem alçada, para mim o primeiro volante tem que defender, tem que disputar a bola, perdendo ou não, que aí o zagueiro atrás vai dividir com o atacante, ou correr junto com o atacante. E está sendo o contrário. Um dos zagueiros divide na frente, e o outro, que era para estar sendo posicionado, às vezes tem jogadores que nem da posição de zagueiro. Então, assim, para mim o Atlético precisa de mais um zagueiro, né? Que o Atlético tem um zagueiro. Os zagueiros do Galo eu acho que são muitos limitados, não que são tão ruins e tal, mas são muito limitados. Uns, né, que são mais novos, que estão pegando o jeito, e outros realmente que estão ali mais ou menos no limite, são talvez zagueiros que poderiam compor um elenco, mas o Atlético precisa de um zagueiro para chegar e falar assim, agora esse que é titular. Então, mas vamos que vamos, acho que há esperança boa, né? Vamos ver o que terminando as rodadas. Do América, finalzinho aumentando. Então, assim, terminando do jeito, e o Atlético hoje sai para, né, que é o segundo dos 3 grupos, e sendo o quarto colocado geral no momento. Vão faltar 2 rodadas. Entre as rodadas vai ter um clássico entre Cruzeiro e América, no Mineirão, que o mando é do Cruzeiro, mas e o RT joga mais um jogo fora, e a última rodada pega o Cruzeiro. Então, assim, eu acho que vai ter uma certa emoção se tratando de campeonato estadual, que às vezes não tem muito. E amanhã o Cruzeiro joga com Betim, em Betim, que é na região metropolitana, próximo de Belo Horizonte. A tendência é que eles vençam, mas é importante o seguinte: o Norte, que vence hoje,
o Democrata continua primeiro no grupo deles e vai apertando eles lá. Quem sabe eles espirra fora e nós fazemos a festa. É verdade, né? Ah, vocês têm muito essa rivalidade com o Cruzeiro, né? O Atlético, mandar um abraço pro meu grande amigo o Cezinha, grande amigo o Serpa, pessoal de Minas Gerais. Então, assim, eu vejo o Atlético Mineiro, não sei se tu vai concordar comigo, mas eu acho que o Atlético Mineiro, até falei quando eu estreiei lá no Galorado, das segundas-feiras, que eu participo toda segunda-feira, eu falei que ano passado o Atlético Mineiro estava entrando numa crise, né? E eu falava assim, olha, o Atlético Mineiro, junto com o Internacional, não deveria estar onde estava. Por quê? Eu achava que o Atlético Mineiro tinha um time para pelo menos estar entre os seis ali entre os seis numa Copa Libertadores da América, que era onde eu esperava que o Atlético Mineiro estivesse, mas não se manteve, né? O Atlético Mineiro perde uma final contra o Lanús da Sul-Americana, onde o Atlético Mineiro, na minha opinião, era franco favorito, era grande favorito contra a equipe do Lanús. O Lanús tem tradição? Tem, mas não é um time que poderia incomodar o Atlético É um Mineiro. time de Não é aquele bairro, time. né? É um time de bairro, né? E daí não é um time assim que é um time um nível River Plate, um Boca Juniors, talvez um agora um Racing, que é a ascensão do Campeonato O próprio Argentino, né? Estudiantes La Plata. Então não é um time que poderia assustar o Galo, né? E tu vê, jogador por jogador, cara, o Atlético Mineiro tinha o Scarpa, o Atlético Mineiro tinha o Hulk, claro, o Rony. E o Rony é um jogador que lá no canal do Serpa eles fazem grandes críticas pro Rony, né? Que ele é um jogador que agora ele foi pro Santos, né? Mas ele era um Sim. jogador que não entregava o que a equipe do Atlético Mineiro queria. Porque ele veio com uma grande promessa de jogar um futebol belo, né, na equipe do Galo, onde ele estava no nível do Palmeiras. E para tu estar no time do Palmeiras, tu é um bom jogador. Tu não pode ser um perna de pau para estar no time da Leila Pereira, né? Então, teve o Gabriel Menino também, que é um bom jogador. E, assim, tu via esperanças do ano passado, assim, o Atlético Mineiro melhor. Tu acha que foi como tu planejava terminar o ano do Atlético Mineiro ano passado? Ou tu achou que ficou dentro do esperado? Claro, o Atlético Mineiro brigou, como tu falaste, né? O Atlético Mineiro brigou até duas rodadas antes para acabar o Campeonato Brasileiro para não cair, né? Então, mesma coisa aqui do lado vermelho e branco, do Internacional. A gente teve uma, olha, foi teste para cardíaco, né, para o torcedor do Colorado. Tu acha que o Atlético Mineiro, esse ano, pode ser diferente do ano passado? Deve ser diferente do ano passado? E o que tu me diz assim sobre a presidência do Atlético Mineiro, os dirigentes do Atlético Mineiro? Tu acha que vai mudar muita coisa? Esse ano já começou melhor que ano passado, Will? Só você aproveitar deixa que você comentou aí do Rony. Assim, o Rony é um jogador que, vamos lá, ele passou por cinco treinadores. O Milito gostava dele, o lado do Abel gostava dele, o Cuca gostava dele, o Sampaoli gostava dele, e agora ele foi para o Santos, e o Vojvoda gosta dele, e outra coisa também, o Dorival gosta dele. Então, quer dizer, são vários treinadores, vamos dizer, top, que gosta dele. Então, não é um jogador que a gente pode ser perna de pau, isso é fato. O problema do Rony no Atlético foi alguns pontos assim, né? Primeiro, ele veio ganhando um salário acima da média. O Atlético pagou muito por um jogador que talvez não valesse o que o atleta está pagando. Ele tem o seu valor, eu acho taticamente excelente, tal, que é a coisa toda, mas não era um jogador que, um exemplo, você pega e você fala assim, peraí, o Atlético paga se não me engano, pagava 1.400. Aí você fala, pô, mas paga um Rony 1.400. O que, é que você espera de um Rony 1.400? Que o cara faça a diferença. E, na verdade, ele não fazia assim. Ele tinha lá a sua qualidade, o jeito, mas ele não fazia aquela diferença que o torcedor esperava. E outra, muitos achavam que o Rony viriam para o Galo para ser o goleador. E ele não é goleador, ele joga de meio atacante ali, né, às vezes ocupando a ponta e às vezes fazendo essa função do centroavante,
mas não aquele centroavante que a gente fala que fica ali, né, o centroavantão e tudo mais. Então, assim, teve esse ponto, e um ponto que foi assim, crucial, na minha opinião, para que o Rony não destacasse no Galo, é que em julho teve uma situação que a diretoria, a SAF e tudo mais, erraram lá, que atrasaram alguns dias de salário, essas coisas, ou, enfim, direito de imagem, essas coisas todas. E eles notificaram o time judicialmente, e um dos principais que fez isso foi o Rony. Então, acho que foi um ponto que, daí a SAF do Galo já ficou com, vamos dizer assim, com um olhar diferente para o Rony, e prova diz que o dono, né, o majoritário do Galo, que é o Rubens Menin, uma das coisas que ele falou foi o seguinte: ó, coloca, faz negócio com o Rony de qualquer maneira, que não é para ficar aqui. Então, por quê? Por causa dessa questão. Né? Então, aí tomaram meio que uma implicância, e ele não era um jogador que, por mais que ele performasse aquela coisa, mas não é aquele jogador que enchia os olhos do torcedor, e o torcedor pensava, poxa, esse cara aí colocou o time na justiça, quer receber isso, quer fazer aquilo, e está fazendo isso dentro de campo. E aí começou aquela coisa da torcedor do Galo. Então, talvez se o Rony chegasse no Galo, ganhando aí 300, 400 mil, não tivesse colocado o time na justiça, taticamente, ele era um jogador, igual eu te falei, tem 5, 6 treinadores que ele passou, né, Atlético, e outros que gostam do futebol dele, mesmo não tendo treinado ele. Então não é por acaso, o cara não é ruim, mas ele teve esse problema. O Gabriel Menino, na verdade, ele não quis vir para o Galo. O Galo insistiu, pagou ele 600 mil por mês, ele veio porque foi aquela questão, o Palmeiras forçou para ele vir, aí teve que entrar empresário daqui, fala, tá, tentar convencer ele, e o salário é tipo assim, eu vou, você me paga X, se você não me paga, eu não vou. Então, eu acho ele até um jogador ali na média, mas ele veio com má vontade, não quis jogar no Galo. Então é fato. Então, beleza. É um ponto em relação ao Gabriel Menino. Agora, questão que você me perguntou aí, né? Eu quis voltar atrás porque você comentou, né? Só para pontuar nessa questão do Rony e do Menino. Agora, em relação a expectativa para o Galo, ano passado, a gente não esperava que o Galo passasse esse aperto. Porém, a SAF do Galo parece que eles estão aprendendo aos poucos como mexer com o futebol. Né? E eles são meio assim, às vezes você vê algumas atitudes dele que merecem crítica, outras você acha que depois você entende que talvez em algum momento eles tenham uma certa razão, mas eu acho eles muito assim naquela questão, por exemplo, no próprio diretor. Então, assim, eles limitam muito alguns pontos, e esse ano eles corrigiram alguns problemas. Por exemplo, eles comprou o Júnior Santos por quase 50 milhões de reais. E pagou ele primeiro ano em 700, segundo ano em 500, e esse ano 1 milhão e 300. Talvez ele deve ir para o Bahia. Então, o Rony ganhava 1 em 400, o Gabriel Menino 600. E eles meio que tentaram no abafa, né? Ah, vamos tentar ali para ver o que acontece, para a gente trazer o jogador, para mostrar ao torcedor que tem que ser. E esse ano, eles mudaram o jeito. Então, ano passado teve vários erros. Teve erros de contratações, né? Tivemos, entre aspas, podemos dizer nesse ponto mesmo, de ter ganho o estadual, até porque o nosso rival direto estava naquela transição. Tinha o Leonardo Jardim, que é um bom treinador, mas que quando chegou, ele meio que falou com a diretoria lá deles lá, olha, vamos tentar fazer um jeito que mesmo que nós sacrificasse o campeonato estadual. E depois até na questão da Sul-Americana lá, eles também saíram muito cedo, porque eles queriam montar um time para o brasileiro, e até conseguiram bons resultados. E aí o Galo ganhou o estadual. Mas houve muito erro ano passado de contratação, teve essa questão do o Atlético atrasar salário, e tinha alguns jogadores que não tinham uma sintonia, até porque a SAF do Galo não passava essa confiança para o treinador. O Cuca estava um treinador abatido, que tinha problemas pessoais, depois a gente ficou sabendo, e aí começou aquela questão, a diretoria, né, quando eu digo diretoria, a SAF não estava ali naquela questão de dando o apoio que precisava, no sentido até de pagar mesmo que os jogadores tinham que receber, lógico, e o Cuca estava um treinador meio que abatido, meio que. Muitos depois até falaram que tinha jogadores que, o exemplo, o atleta treinava no meio de semana, chegava no final de semana igual hoje, falava assim: olha, os jogadores, quando entravam em campo, reuniam, falavam assim: olha,
tudo que nós treinamos essa semana, nós vamos fazer o contrário, porque o Cuca já não estava passando essa confiança, parece que era um treinador que estava batido, triste, enfim. Então teve todo esse ponto ano passado que, né, o atleta sai para o rival tomando um show de bola, porque em 4 tempos dos dois da Copa do Brasil, o Galo conseguiu competir em um apenas, outros 3 ele não viu a cor da bola. Então, assim, aí foi um time que ficou naquela, né? Ganhou o campeonato estadual, e o Cuca mesmo falou em alguns pontos, ganhando o campeonato estadual no vestiário, comemorando o título. O Cuca falou na entrevista, olha, nós precisamos disso, daquilo, e a diretoria não trouxe, foi meio que naquela, e não sei se o Cuca ficou naquele ponto meio lá e meio cá de, né, abatido que já estava, e ficou naquela meio que sem forças para tentar fazer alguma coisa. E aí teve em julho esse ponto aí do atraso salário e tudo mais. E daí, passado essa questão toda, o Atlético em setembro, né? 11 de setembro estreia o São Paulo e até no segundo jogo da Copa do Brasil, onde que o Galo perde no Mineirão para o nosso rival de 2-0. Já tinha perdido o primeiro de 2-0. Mas você vê que o time foi aquela questão. O São Paulo pegou aqueles jogadores que já estavam contratados e tentou fazer o que poderia. O que o São Paulo, o time do São Paulo é sempre para cima, para frente, para fazer gol. O time do Galo ano passado era um time que jogava mais, não defensivamente, mas contendo mais a bola, não fazendo o que o São Paulo gosta, que ir para cima, agredir o adversário, às vezes até toma gol, igual esse ano tomou alguns gols bobos, mas tomou um gol no Clássico, fez 2, tomou do Palmeiras, fez 2, ficou 2-2, hoje fez 3, é um time que sempre na grid, mesmo com os problemas desde 2020, quando ele treinou o Galo, e esse ano, então esse ano que está começando a pegar o jeito. Então ele pega o time em setembro e meio que fez aquela questão assim, vamos lá, o objetivo meu é o seguinte, vamos tentar tirar o Galo do rebaixamento, porque tudo indicava que eu digo no sentido assim até anímico, aquele clima que estava, jogadores, treinador, diretoria, você não podia esperar coisa boa. Né, muitos criticam o São Paulo. Eu volto a falar, para mim o São Paulo é um treinador que tem a cara do Galo, né? Aquele treinador doidão mesmo, muitos não gostam dele por isso, enfim, mas eu acho que o Galo não caiu ano passado por causa dele. Ele conseguiu dar uma cara para o time, lógico, tendo o tempo que precisava, e o Atlético conseguiu, né, de setembro, que ele estreou numa quarta-feira na Copa do Brasil, e em seguida ele teve o primeiro jogo, agora eu não me recordo, no Campeonato Brasileiro. E daí ele foi buscando o seu melhor time, ou buscando o que ele pode fazer com cada jogador que tinha. E o Atlético conseguiu, lógico, demorou um pouco, mas ele deu em alguns momentos uma folguinha, né, na tabela de classificação, onde que ele não tinha esse aperto de ter caído na zona de rebaixamento ou ficado muito próximo. O Atlético ele tinha uma posição razoável ali, mas você preocupava, que era aquela questão 11º, 13º, tal coisa, e de repente, quando o Cuca sai e o Atlético sai perdendo pro rival aí, a Copa do Brasil, então parecia que tudo ia dar errado. Aí veio a questão dessa questão da notificação judicial para receber, enfim, começou a virar uma bagunça. E o São Paulo conseguiu buscar o melhor de cada ponto, tentou, né, dar uma folguinha, evidentemente no final ele deu um apertozinho, e com isso, ele consertando o time, ele conseguiu que o Atlético chegasse à final da Copa Sul-Americana. E todo, assim, foi algo assim decepcionante, cara, que em 24 o Galo perde a Libertadores e Copa Brasil. É lógico que é triste, tu perde uma Copa Brasil, você perde uma Libertadores no mesmo ano, questão de uma semana. É triste. Mas sabe quando você para e pensa, poxa, o Flamengo tinha mais time, o Botafogo tinha mais time. Beleza. Agora, quando você pensa assim, cara, um time que quase caiu, consegue chegar numa final da Sul-Americana, consegue dar uma largada ali para não ficar apertado no brasileiro. Aí você não vai ganhar do Lanús, cara. Aí eu acho que assim, foi algo assim que, sabe, é uma coisa você pegar assim, rasgar, de tanta dor, de tanta decepção. E aí, todo mundo pensa, poxa, nós esperávamos o quê? Por tudo que estava passando no ano passado, quando o Campeonato Mineiro, mesmo sem gente vendo, sem gente perceber, talvez o Galo vai fazer uma coisa ali, um bem bolado ali, vai ficar ali, que seja no meio da tabela, qualquer coisa, mas não vai passar tanto aperto.
e de acordo que foi passando um ano e tudo mais, a gente viu que o Galo passou um determinado aperto devido também muitos erros de contratação, de gestão da SAF, o Cuca que estava com esse problema dele e tudo mais, alguns jogadores que começam a ver que a coisa não está dando certo e larga para um lado. E aí o Atlético chega na final, ok, né? Assim, a cada época do ano a gente tinha uma sensação diferente. Mesmo quando ganhou um estadual, você não tinha aquela sensação assim, poxa, o Galo vai chegar a estourar. Não, mas nós tínhamos uma sensação que o Galo ia falar assim, opa, o Galo vai enfrentar isso, vai enfrentar aquilo, não vai perder ponto bobo, vai ficar ali no meio da tabela ou até mesmo, de repente, beliscar alguma coisa. E o tempo foi passando e as coisas foram mostrando diferente e o Galo também foi se adaptando com aquilo. E daí, chegou no final, poxa, agora vão ganhar a Sul-Americana, fecha com chave de ouro e você perde, cara. Aí aquela questão, aquela ferida 24 de duas finais, ela reabre de novo, né? Quando tá ali meio que fechando, ela reabre de novo, e aí o torcedor fica arrasado, né? Então, assim, foi algo que o atleticano esperava mais. Esperava, às vezes, um campeonato brasileiro que talvez chegasse próximo de uma classificação para a Libertadores, e já que tinha chegado e caminhado para a Sul-Americana, que ganhasse a Sul-Americana, até porque tinha o Fluminense, que era um time que poderia se confrontar com o Galo, ele tinha saído, então o atleticano pensou, o ano vai se fechar com chave de ouro, e veio mais uma decepção. Então, vem 26, o atleticano pensa, poxa, aí nós vendo o nosso rival, o dono, né, soltando dinheiro para comprar jogador, falando que indo para Libertadores e aí também investindo mais, nós estamos ferrados porque e a diretoria do Galo começou aquele negócio, tal, não sei o quê, que vai ser um investimento menor devido a nós não ir para Libertadores, porque o Galo é isso, o Galo é aquilo, papa. Aí começou o ano, né? O rival aí contratando alguns jogadores, né? E fazendo um time forte, e o Galo naquela. Mas com o passar do tempo, né? O time do Galo faz algumas contratações que nos dá essa esperança de ser um time competitivo, porque são contratações que a gente chama às vezes até pontuais e que naquela questão, o que você tem para contratar, você consegue contratar aquilo ali. Então, ou seja, o Atlético, ele contratou alguns jogadores talvez que não sejam tão conhecidos, ou alguns sim conhecidos, que hoje o atleticano ele tem essa sensação que o time vai incomodar, que o time é um time competitivo e que já tem 3 jogos que o atleticano vê a forma do jogo do São Paulo funcionar. Hoje, contra o Pouso Alegre, tinha 6 titulares que não foram, tem alguns que primeiro reserva ali, outros que até por exemplo, nós temos um lateral esquerdo que veio do Júnior, se mostra que vai, de repente, ele pode pegar um corpo, né? Tanto o corpo mesmo ficar mais forte, mas encorpar no jeito de jogar e de um jogador que pode ser promissor, o Pacini. E tem um Preciato, que é da lateral direito da seleção equatoriana. Está meio perdido ainda, mas a gente vê que ele está com um problema físico. E creio que quando ele entrar no esquema físico, ele vai ser um bom jogador, que ele demonstra em alguns pontos de toque, de visão de jogo, que é um cara inteligente. Né? Então, e nós temos ali, trouxe o Minda, que é um jogador desconhecido, mas pelos vídeos que tem informado dele jogar, é aquele jogador velocista, corre igual aquele corredor nato e tudo, driblador, quebra-linha, que eles chamam. E assim, o Atlético foi contratando. O Renier, que ano passado foi um jogador, assim, parecia que estava doente, de tão que ele nem corria. Esse ano ele já fez gols pelo Atlético no Campeonato Mineiro, o artilheiro do Galo no Mineiro, e a gente vê que o cara movimenta, o cara que está querendo o jogo, então um cara que, né? Então, e o Atlético tem opções, por exemplo, o Scarpa, ele é reserva do Galo hoje, né? Então, um cara igual o Scarpa, essa reserva. O Coelho é reserva do Galo hoje, né? Você tem um Dudu que né, vem com aquela questão do rival. Ah, mas o Dudu, para mim, o Dudu, tirando ali uns 2, às vezes 3 jogos, que tem um pouco de adaptação, que ficou um tempo sem jogar, o jogo dele é algo assim. Não lembra aquele do Palmeiras, que a gente sabe da idade, mas é um cara que faz diferença. O Hulk a gente sabe. Ano passado ele foi ruim, foi artilheiro do Galo. Esse ano ele está contestado, ele decidiu um clássico. Mais ou menos isso é o Hulk, né? O cara assim, ele é ruim, todo mundo, ele faz só isso, né? No jogo, num clássico, ele faz um golaço daquele, joga, enfim, tem aquela coisa toda. Então, esse ano, em relação ao ano passado, o atleticano ele esperava um time competitivo, não teve aquele
esperança de ganhar uma Sul-Americana e acabou sendo uma decepção assim, de arrancar o coração. E esse ano, evidentemente, começa o Campeonato Mineiro com 3 empates. Ele teve 2 jogos com o time júnior e até terceiro reserva, depois colocou o titular em 2 jogos, empatou, ou seja, empatou 4 jogos, ganhou o clássico e ganhou hoje. E hoje é o segundo geral, né, colocado geral. Então, assim, hoje a gente já tem uma esperança até em competir contra o rival, porque antes, no início do ano, a gente nem tinha isso, porque a gente viu um time, parecia que estava perdido em campo, parecia desinteressado de tudo. E hoje a gente viu que o São Paulo conseguiu, né? E a própria São Paulo que eles falam, o São Paulo é esse que luta, em alguns vídeos até da própria TV do clube, vê que é o São Paulo, que é um treinador que chega, conversa com o jogador, brinca, aquela coisa que muitos falavam que ele não fazia. Então, assim, hoje nós temos uma esperança de um time assim, é competitivo. Você espera um Galo que brigue, não vou dizer lá em cima para disputar título, mas de repente ele aparecer em quarto, quinto, sexto, não é de se assustar. Se ele chegar numa fase mais longa da Copa do Brasil, também não é de se assustar. Porque um time que vai pegando o corpo, tem alguns jogadores que tem que estrear, e tem algumas coisas ainda que falta, que principalmente o primeiro volante e o zagueiro. Aí você chega o primeiro volante, chega um zagueiro, opa, pera, o Galo agora ele vai ser um time, não é aquela supra-sumo, mas é um time que é torcedor fala assim, eu posso sentar aqui em frente de televisão, assistir o jogo do Galo, que não vai ser estranho dele ganhar no Flamengo, no Corinthians e tudo mais, ele vai disputar, igual ele fez com o Palmeiras. Ele empatou o jogo, poderia ter vencido, acho que mereceu mais vencer que o Palmeiras, mas tudo bem. É um time que você. E outra coisa está mostrando muito no início do ano, a força mental. É aquela questão de você estar falando assim, poxa, começou um clássico 1-0, virou. Começou a perder o Palmeiras 1-0, virou. Começou a perder hoje 1-0, virou. Começou perdendo quase os jogos todos do Mineiro, empatou pelo menos o que não ganhou. Então, e ano passado era o contrário. Ano passado era um tipo do jogo assim. O Galo estava jogando bem, fazendo aquela coisa. Você toma um gol, parecia que você. Não quando você falasse, pô, você jogou água fria nos caras e desligou essa tomada. Ia ser ao contrário. O time está tendo força, está tendo jeito de jogar. Então, assim, há uma esperança. Eu acho que é um time que vai, né, mostra tudo ser competitivo. Né? O jogo do América acabou. Então, o RT, que está em primeiro, tem 11, o Galo está em segundo com 10. Se o RT empata um jogo, o Galo ganhar e já passa. Então, você pode até ganhar a liderança na próxima rodada. E agora tá no finalzinho aqui, o Democrata está perdendo de 3-1, que é o primeiro, era o segundo colocado do grupo do Galo. Então, assim, o final de semana perfeito, se o Betim fazer o serviço amanhã, fica melhor ainda. Mas, assim, foi pela lógica, o Betim é um time assim, mais regular e tudo, mas não, pela força, eles vão entrar com titular, porque estão sendo pressionados. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Atlético já vê o jogo, o futebol diferente que ele viu quando, dia 2 de janeiro, o time apresentou. E até mesmo quando estreou no Campeonato Brasileiro na segunda, terceira rodada. Hoje o time já, pelo menos, você fala assim, peraí, por que você está falando que você tem esperança com o Galo? É porque você vê o jeito do Galo jogar. Você já enxerga isso dentro de campo. Não é simplesmente, o Galo ganhou porque cruzou a bola na área, porque bafou. Não, tem um jeito de jogar definido. Então, eu acho que há uma esperança para o Galo esse ano. Eu concordo contigo, porque a equipe do Atlético Mineiro, como eu falava, né? O Atlético Mineiro esse ano veio reforçado, veio com mais jogadores, e o Atlético Mineiro, com o Hulk está. Eu até falava no canal do Galorado, no Serpa News também. Eu sempre falei, né? O Hulk é um jogador que a gente vê a diferença nele, né? A gente vê a diferença do Hulk. É um jogador que teve prestes a sair do Galo, mas ficou no Atlético Mineiro, né? Ele, o Guilherme Arana também, que saiu, que foi para o Esse é Fluminense. o Fluminense. Mas o Atlético Mineiro, o Hulk até foi sondado aqui no Internacional. O Internacional até tentou fazer uma oferta para o Hulk, mas ele nem ouviu. O Coirmão também. Então, o Hulk ficando no Atlético Mineiro, eu acho que o Atlético Mineiro ganha um acréscimo muito importante. Porque, como tu falou, o Hulk decidiu um clássico, onde assim, ninguém esperava que chegou o nosso amigo aqui, o Juninho, grande Juninho, esteve aqui ontem.
Isso aí. Boa noite, amigos. Acompanhei o Hudson Nash ontem. Parabéns pela live. Obrigado, irmão. Muito obrigado. O Hudson, que também é do Atlético Mineiro, também. Muito obrigado, irmão. Obrigado por se inscrever no canal. Deixa o like, compartilha a live aí, irmão. Muito obrigado. Então, Palmeiras que é assim, co-irmão, são co-irmão, né? Torcidas co-irmãs do Galo. Né? Palmeiras, né? A mancha. é Palmeiras e Galo? Palmeiras, Galo, são torcidas co-irmãs. Ah, daí temos o. Que nem eu estava falando aqui do Hulk. Então, eu acho, cara, que o Atlético Mineiro, tendo jogadores como o Hulk, tendo jogadores como o Dudu. Ai, mas o Dudu tá velho. É, mas o Dudu, ano passado, desempenhou um bom futebol. Apesar da idade dele, o Hulk também, apesar da idade, está desempenhando um bom futebol. Dito tudo isso, mano, ou se, ó, tu ficou assustado com a possível saída do Hulk, tu achava que tinha uma chance do Hulk sair mesmo do Atlético Mineiro? Ou tu achou que assim, é só rumores, é eles tentando botar crise no Galo, sendo que o Cruzeiro estava bem no campeonato, né? Principalmente no começo do ano, o Cruzeiro bem e o Atlético Mineiro, assim, jogos que não ganhava, né? Começou o Mineiro mal. Então, tu achou que o Hulk tinha chances mesmo de sair? Ou tu achou que foi aquela famosa folha de, folha de palha, assim, fogo de palha? Tu achou que o Hulk tinha chance de sair? Sim, chegou um certo ponto que parecia que realmente sairia, porque assim, ó, vamos lá. Isso tudo aconteceu por má gestão dessa SAF do Galo. Aí depois eles começaram meio que querer pôr culpa no Hulk, enfim, é uma conversaiada aqui que saiu, que o Hulk queria isso, queria aquilo outro. Porque é o seguinte, igual você disse, o Inter tentou, ele nem quis escutar, o Grêmio tentou, nem quis escutar, o Botafogo tentou, ele nem quis escutar propostas. E parece que não sei o Grêmio, o Botafogo se assustou com o valor, mas pelo menos procuraram, ele nem quis, né, falaram até disso, mas a informação que a gente tinha é que ele nem quis. Só que era o seguinte, o que foi determinante que talvez ele quase foi para o Fluminense? Primeiro, ele tem contrato até final desse ano e pelo gatilho ele renovaria com certeza até ano que vem. E aí o que acontece? Sai antes até um pouco da Copa Sul-Americana final, né? É, fizeram uma pergunta para o diretor, para o Paulo Brax, e para o presidente do Galo, que é que faz parte da associação, que é o Sérgio Coelho. Aí o Sérgio Coelho fala, não, o Hulk é do Galo e papapá. O Paulo Brax, mas aí aquela questão, eu sempre falo assim, né? Vocês aí do Rio Grande do Sul, do Inter, não gostam do Paulo Brax. Ele aqui tá meio lá, meio cá, algo assim. E parece que ele está aprendendo cada vez mais, mas ele ainda tem muito. Não é aquele diretor que o atleticano sonha. Mas ele dá uma entrevista dizendo o seguinte: olha, depois do final do ano, no início do ano que vem, nós vamos ter uma reunião com o Hulk. Aí eu te pergunto, para que ter reunião com o jogador que você já tem contrato até o final do ano? Esse ano, sim, você teria que ter uma reunião com ele para ver se ele fica. Ou, enfim, qualquer coisa. E aí ficou extremamente desgastado e tal. Aí o Hulk meio que fez de bobo em alguns momentos, até porque o time do Galo estava próximo da final e chegou à final, que é a coisa toda. E esse ano foi um tal de tal, é isso. Aí começou muita conversa. E o Atlético foi, quer dizer, aí o Hulk pensou, pô, mas tá acontecendo algo diferente, porque eu tô com contratos falando em reunião e com muito custo, eles fizeram a tal da reunião e o Atlético, ao invés de consertar a coisa, piorou mais, que queria dar ele um negócio uma estátua, não sei o quê, blá. Eu acho que daí chegou um ponto que piorou a situação. E ele meio que ficou assim, peraí, vocês estão querendo, né, vender ou negociar e eu não quero e tal. E ficou um trem um jogo de falácias, né? Um fala dali, o outro fala daqui, aquela coisa toda. E com o tempo parece que cada vez desgastava mais. E aí chegou um ponto que o Fluminense chegou. Peraí, saiu um pouquinho aqui, só um minutinho.
Caiu ele aí, né? Ele cruzeirou, mas, mas ele falando do Hulk, o Hulk é um jogador que todos os clubes do Brasil gostariam de ter um Hulk. Eu, como lado do vermelho e branco do Internacional, com certeza gostaria de ter o Hulk no Inter. Ia vender muita camiseta, ia conseguir muito patrocínio para o Internacional, ia ter muito marketing. O Hulk, apesar da idade dele, é um baita de um jogador. O Hulk é um cara que ele é bom jogador, ele é bom de grupo, ele é um líder, que falta essa liderança em outras equipes. Tu acha que o Hulk não gostaria de jogar um campeonato lá nos Estados Unidos da América? Gostaria. Tu acha que o Hulk não daria certo no Internacional aqui? Com certeza daria. No Cormão, no Grêmio? Daria. No Palmeiras? Mas o Palmeiras já está recheado de jogadores bons. Imagina com o Hulk. Então, eu acho que é, o Hulk em qualquer time do Brasil daria muito certo. Imagina o Hulk no Flamengo, recheado de jogadores, elenco que o Flamengo tem. Hulk, Pedro, Arrascaeta, ah, entre outros jogadores. Então, eu creio que o Atlético Mineiro ele vai fazer um baita no Campeonato Brasileiro. Eu creio que o Atlético Mineiro vai fazer um baita Campeonato Brasileiro, vai conseguir surpreender equipes como Flamengo, Palmeiras, o Cruzeiro, né, o seu rival, o Botafogo. Então, eu acho, gurizada, que a equipe do Galo é uma equipe muito forte para esse ano. Vejo também, do meu lado aqui internacional, o Inter também chegando mais forte para esse ano. Por quê? O Internacional vem de reforços. Agora recentemente chegou o Alejandro. O Alejandro, que é ex-jogador do Atlético Mineiro, passou pelo Galo, passou pelo Vitória. O Alejandro é um jogador que ele agrega muito. O Alejandro é um jogador que foi artilheiro no Campeonato Brasileiro recentemente. O Alejandro não vem fazendo uma boa temporada. Não vem. Mas no Internacional, o Internacional está precisando de um goleador. O Internacional está precisando de um jogador matador. Essa que é a verdade. E o Internacional tem o seu meio-campo Alan Patrick, tem o Carboneiro, tem o Borré numa excelente temporada no começo desse ano. Mas é Campeonato Gaúcho, Matheus. É Campeonato Gaúcho. Mas, dito o ano passado que o Borré tropeçava na bola, o Borré não entregava absolutamente nada. Tinha o Ener Valencia também, que eu acho que se o Internacional ficasse mais um pouco, o Ener Valencia talvez ele daria certo no Internacional. Com certeza. Porque imaginam, o Ener Valencia, Borré, um Alejandro, um Alan Patrick, um Carboneiro. Vocês acham que o Internacional daria certo? Claro que daria. A falha não é dos jogadores do Internacional. A falha é da direção do Internacional. O principal culpado é o Alessandro Barcelos. O Alessandro Barcelos é uma vergonha como presidente da história do Internacional. Matheus, mas ele ganhou o Campeonato Gaúcho. Ok, ganhou o Campeonato Gaúcho. Ganhou quando deveria ganhar, que era tirar o Octa do Grêmio. Que o Octa só tem um, que é o Internacional. E a diretoria do Internacional vem falhando. Olha quanto tempo a diretoria do Internacional vem falhando, Guilherme. Quanto tempo a diretoria do Internacional vem falhando? Há quanto tempo a gente perde um time competitivo? Há quanto tempo o Internacional a gente perde grupo da base mesclado com jogadores experientes? Agora a gente tem o Alex. Agora a gente tem o Alisson na lateral. Agora a gente tem o Benjamin. Hoje estreou pelo Internacional o jogador Kempis, que é filho do Kempis, que era da Chapecoense. Então, dito tudo isso que eu falei agora do Internacional, depois a pouquinho ele vai chegar aí com a gente novamente, o que vocês acham? Vocês acham que se a torcida não pressionasse, nós jornalistas não pressionasse, a diretoria do Internacional iria com os jovens? Não iriam. Eles não iriam acabar. Por que eles não iriam acabar?
porque eles estavam acomodados. A diretoria do Internacional vem sendo acomodados. Ah, Matheus, mas tinha o D'Alessandro lá no meio. É, o D'Alessandro. O D'Alessandro, que é meu maior ídolo da história do Internacional, para mim é o D'Alessandro. Eu vi o D'Alessandro jogar, eu vi o Fernandão jogar, mas para mim o D'Alessandro vai ser sempre meu ídolo. Ah, mas é a diretoria do Internacional. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O D'Alessandro como jogador foi uma coisa. O D'Alessandro era um espetacular jogador. Mas no meio da diretoria do Internacional, ele não deu certo. Ele não deu certo. Ah, mas daí tu tem o Bisol. O Bisol era um a menos lá na diretoria do Internacional, que não agregava nada. O Mazuco é outro perdido na diretoria do Internacional. Ah, Matheus, mas chegou o Abelão. Chegou o Abelão. O Abelão que salvou o Internacional de uma segunda queda de rebaixamento. Que seria uma vergonha o Internacional, mais uma vez, jogar a segunda divisão. Chegou o cara quando deveria chegar. Que é o Abel Braga. Mas a diretoria do Internacional vem errando. Agora que vem consertando com Fabinho Soldado, Abelão, entre outros. Ah, mas e o Gustavo Prado na categoria de base? O Prado fez um gol hoje, fez um bom jogo quando entrou. Mas há quanto tempo o Prado não vem fazendo bons jogos? Campeonato Brasileiro ele vem sendo citado, não jogando bem. Copa do Brasil, não jogou bem. Libertadores. A gente tem quem na base? Qual foi a última revelação do Internacional numa base? Ah, a gente tem recentemente o Ricardo Matias. Recentemente, a gente teve a venda do meio de campo do Internacional, que está no Al-Ali, e é esquecido lá. Ninguém se ouve falar nele. Ninguém se ouve falar nele. Cadê a base do Internacional, que foi campeão da Copinha em Sub-20 em 2020? Onde está Cezinha? O Estevão, que está no Ipiranga e Erechim? A gente não ouve falar mais nada. Absolutamente nada. Então eu digo assim para vocês, gurizada, para quem está na live, para quem está entrando na live, acompanhando, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe na live, que é muito importante, tá? E quem quiser fazer o Pix, aí o Pix está na tela também, beleza? Ajuda o canal a crescer aí. Então, aonde está? E eu comparo a mesma coisa do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também não vem sendo aproveitado a base do Atlético Mineiro. Não vem sendo aproveitado. O Cezinha me falou, o Serpa me fala, o Euler me falou, o Hudson, que esteve ontem aqui, falou também. Então, a base do Internacional com o Atlético Mineiro é muito parecida. Só que o do Atlético Mineiro foi rebaixada junto com a base do Internacional Sub-20. Então, pela primeira vez na história, Atlético Mineiro e Internacional foram rebaixados no Campeonato Brasileiro da categoria de base Sub-20. Que é uma vergonha, né, Guilherme? Essa é a verdade. É uma vergonha ser rebaixado no Campeonato Brasileiro de Sub-20. Ah, Matheus, mas aí o que faremos com a base se não aproveitar a base hoje? A base é para ser testada. Campeonato Gaúcho, um Campeonato Mineiro. Então, eu acho que o Internacional deveria fazer mais jogos assim. É a base fazendo os seus jogos. Ah, Matheus, mas o Alan Patrick. O Alan Patrick é um jogador diferente. O Alan Patrick é um cara que é diferenciado no Internacional. Ah, mas a temporada dele no ano passado não foi tão boa. Não foi tão boa. Não foi tão boa, mas o Internacional vem fazendo jogos que estão deixando a torcida colorada muito bem, sonhando alto. O clássico Grenal, teve um jogo contra o Monson, aí o Euler vai entrar com nós aí novamente. Cruzeirão, Euler!
Deu uma cruzeirada, deu uma cruzeirada. O problema é não, se demorasse muito, aí ficava 3 anos lá. Ai, ai. Não, a gente tava comentando aí com o pessoal, né? Que eu também acho que eu estava falando em pauta do Hulk ali, né? E tu estava falando muito bem, que nem diz o Serpa, muitíssimo bem. A gente até tem uma brincadeira lá e todos, ele fala muito, muitíssimo bem, né? Daí a gente brinca com ele, né? E assim, a gente também aqui do lado do Internacional gostaria de ter o Hulk. É o que eu citei agora, né? O, que time do Campeonato Brasileiro não gostaria de ter o Hulk, mano? Que Sim, time? é verdade. Imagina o Hulk do Flamengo. Imagina, Nossa. olha, eu tô falando assim, ó, o Flamengo tem um elenco recheado. O Sim. Palmeiras tem um elenco recheado. Os únicos times assim que eu digo que são mais ou menos do Campeonato Brasileiro, que eu incluo o Internacional, tem um time no papel bom, mas não vem desempenhando no futebol. Esse ano com o Paulo Pesolano está jogando muito bem, cara. Claro, teve esse jogo do Atlético Paranaense que nenhum torcedor colorado entendeu o que ele quis fazer. Porque se o foco é o Campeonato Brasileiro e tu entra com um time mesclado, teu foco não é o Brasileirão. Teu foco é um Campeonato Gaúcho, uma Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro, na primeira rodada, tu entra com um time misto, não dá para aceitar. Com Não certeza. deu para entender ele. Então, assim, e voltando para o lado do Atlético Mineiro aí, depois a gente vai ir para o lado do Internacional, uh, isso que eu falei ali do Hulk, o Hulk tendo sondagens de outros times, te preocupava? Ou tu falava assim, não, deve ser foi muito palha isso aí, isso aí é só comentário da imprensa, é querendo botar crise no Atlético Mineiro, onde não tem, visto que o presidente do Atlético Mineiro está sofrendo uma pressão lá, né? E junto com essa diretoria, tu acha que o Hulk teve perto de sair do Atlético Mineiro ou tu achou assim, bah, agora é fogo de palha isso aí? Visto que o Atlético Mineiro, até há poucos meses atrás, o Fluminense veio, fez uma proposta oficial para o Atlético Mineiro, balançou, daí uns falavam, até o Serpa falou isso, né? Que o Hulk estaria atrás do apartamento já nas Laranjeiras lá, mas não se concretizou. Graças a Deus para o torcedor do Atlético Mineiro, ele está aí no Atlético Mineiro, vai cumprir seu contrato, mas talvez se a presidência do Atlético Mineiro pode fazer uma oferta maior, será que ele não fica por mais um ano, meu? Qual a tua opinião aí? É porque, na verdade, assim, ó, no início, né, do ano, que a coisa, quando veio uns assuntos, que o Hulk pode estar indo para isso, para aquilo outro, aí apareceu o Grêmio, o Botafogo, o Fluminense, foi 2 situações e tal. Até então não preocupava, não. Mas depois que o Atlético ficou insistindo vamos fazer reunião, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro e tal, tal, tal. Aí já começou meio naquela. Aí a gente teve a informação seguinte: olha, o Hulk só sai se o Galo quiser. E a diretoria do Atlético ele fez força para o Hulk sair, da SAF, né? Nossa, mas foi algo assim. Aí começou, aí o Hulk pensou: peraí, eles estão sinalizando que eu posso escutar proposta do outro time. E eles achavam que, colocando o Hulk vamos dizer assim, para outro time, ele sairia para a Europa, para outro time, para a Europa, ou até mesmo Estados Unidos, ou outro time fora do país. Que quando ele escutou o Fluminense, meio que aceitou a proposta do Fluminense e ficou faltando só o Fluminense e Galo acertar, aí realmente o torcedor do Galo começou a preocupar. Porque, poxa, peraí, antes era aquela questão, ele falava, olha, a gente sabia, ele não escutou conversa, eu quero, não, mas não interessa. E depois, quando ele viu que a diretoria sinalizou que poderia ser, meio que assim, a diretoria falou, peraí, eu até aceito negociar o Hulk, só que eles achou que ia aparecer o quê? Um time lá dos Estados Unidos, aí de repente parece o Fluminense. Aí o Hulk pensou e tal, aquela coisa, e começou uma conversa e a diretoria demonstrar isso. E aí o Hulk pensou, já que eles querem desfazer, eu vou escutar o Fluminense. E acertou com o Fluminense as bases e tudo mais. Quando começou aquela questão que o Hulk tinha acertado com o Fluminense, falou, opa, peraí,
Aí já preocupou. Aí o atleticano já ficou meio que, poxa, agora tá complicada a situação. E aí tudo indicava que o Hulk não ficaria. E aquela questão, o Atlético pediu 60 milhões para o Fluminense e o Fluminense não quis pagar, o Galo ia abaixar um pouco e deve ter baixado, o Fluminense queria, parecia que o Fluminense também queria de graça, ou fazer um negócio que não envolvia muito dinheiro, qualquer coisa. Aí o Atlético pensou, e outra coisa, quando viu a realidade, a possibilidade grande do Hulk sair, a torcida do Galo fez uma pressão, mas uma pressão que tipo, ele vai sair, então pelo menos nós quer ver o dinheiro da, 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 da rescisão para a gente contratar um jogador top. E aí ficou essa situação. E teve um certo dia, não me recordo exatamente o dia, mas foi um meio de semana, por volta de 6 horas, mais ou menos, aí, 6h30, né? Já estava noticiando o seguinte: olha, o Galo e o Fluminense retornaram à negociação, o Hulk, ok, já está certo com o Fluminense, e possivelmente qualquer momento, ou até amanhã, seria o negócio fechado. E daí, teve uns da rádio até disse: olha, eu acho que o Hulk não veste mais a camisa do Galo. E aí, só que o Galo, o que ele fez? Ele falou assim: beleza, vocês estão querendo, você não está querendo pôr dinheiro. Ele pediu ao grande Bob Black, que é de um grupo aqui, né, do Fla SP, dos flamenguistas, gente finíssima. Um abraço aí, meu amigo. E aí, eu compartilhei lá no grupo dos flamenguistas, onde que eles me puseram lá para a gente trocar uma ideia, e ele veio. Aí, o que acontece? E tudo parecia. Aí o Atlético falou: então tá, vocês não querem não, então nós vamos fazer o seguinte: o negócio vai ser ter 3 pontos. O Hulk não pode jogar contra o Galo. O Hulk ele tem que ter um jogo de despedida pelo Galo, né, no Galo. E aí, na terceira, o Fluminense não quis, que foi o quê? Eu quero porcentagem em alguns jogadores da base do Fluminense. Não sei se era 2 ou 3, o Galo tinha uma porcentagem. O Fluminense não aceitou. Ou seja, o jogador do Fluminense ser vendido, o Júnior, o Atlético teria. O Atlético escolheu, não sei se foi 2 ou 3, e eles não aceitaram. E depois disso começou. E daí veio, né, no jogo que antecedia a estreia do Galo, o jogo ia ser no domingo, no sábado, a torcida para todo jogador na porta do seu treinamento e pressiona e tal. Você tem que jogar, você tem, plá, que é a coisa toda. E aí o Hulk, né, falou: não, gente, olha, eu não me coloquei no mercado, não. E eles que me colocaram lá e tal, vocês vão saber a verdade. E ele falou assim: pronto, a situação não vai complicar. Aí depois que o Hulk, na terceira rodada, que estreou e que as coisas começaram a acontecer, o papo acabou. Mas quando naquela questão que diz que o Hulk chegou a aceitar, e a gente sabia que a diretoria do Galo colocou isso à disposição, aí já preocupou. Até então, quando ficava naquela, Fluminense quer, fulano tal, outro quer, a gente sabia que não ia. Aí eu lembro que até um da imprensa falou: só sai se o Galo quiser. E parece que o Galo queria, e aí as coisas, só que o Atlético queria que ele fosse para fora, mas o Fluminense apareceu. Aí o Galo assustou: peraí. Aí o pessoal da sala pensou assim: poxa, o Fluminense quer ser o Bobia, vai para o Fluminense. Então, assim, passou perto. Eu acho que o torcedor do Galo ficou apreensivo, principalmente depois que viu que falou que o Hulk acertou e aquela coisa toda, e viu também que a diretoria do Galo estava a fim de negociar, achando até mesmo que o, o Fluminense pagaria a multa rescisória. Porque se o Fluminense tivesse com disposição a pagar a multa rescisória, tinha ido embora. O problema é que o Fluminense, na verdade, queria ele de graça ou por preço de banana. Me parece que teve uma situação que o Galo até tentou Serna, que foi para fora do Fluminense, ou está para ser negociado, não me recordo. Então, assim, Kevin Serna. Então, o Atlético parece que queria, o Fluminense não quis colocar no negócio. Então, se o Fluminense tivesse pagado o Galo, peraí, eu não pago 60, vamos negociar, vamos. Aí, só que, na verdade, eles não quiseram pagar e nem entrar em negociação para pagar um pouco menos. Então, eu acho que passou perto, muito perto mesmo, do Hulk sair do Galo. Né? As coisas, né, foram, igual eu falei, igual ano passado do Galo. Aqui a expectativa era uma coisa, foi mudando, e do Hulk foi a mesma coisa. No início do ano, tal, aí de repente chega um ponto que a gente viu o Hulk fora do Galo, e ainda bem que ele está aí, já decidiu um clássico,
E a gente sabe que o Hulk ele tem capacidade, ele é um jogador que, é como eu falei, ano passado, só para você ter uma noção, né? E, lógico, tem muitos que sabem o que é o Hulk, mas eu estou falando na grandeza do jogador. Teve um jogo lá em São Paulo, Atlético e Palmeiras lá em São Paulo, que o Galo perde 3-2. Quando eu te falo com você, o Galo perdeu de 3-2, você vai imaginar o quê? Que é um jogo disputado. Acho que todo mundo vai. A não ser que rapidamente fala assim, ó, foi 3-0 e fez 2. Todo mundo acha, assim, não, o Galo disputou com o Palmeiras. Não. O Galo até, vamos lá, tomou 1-0, empatou 2-1, 3-1 e o Galo faz o 3-2. Mas não foi uma forma de você dizer assim, tava 1-0 e empatou. Não, tava 1-0 e o Palmeiras errou um caminhão de gol. O Galo estacionou um ônibus lá atrás e o Palmeiras chap, e não tomou gol porque Deus não quis. Aí o Hulk foi lá, bateu uma falta, empatou. O Atlético toma 2-1, 3-1 e tomando assim, não achando a bola. O Hulk faz um 3-2, dois golaços de falta. E no último lance, ele bateu a falta, a bola passou rente ao travessão, não sei se o goleiro até chegou a defender, ou seja, mais 2 dedos para trás, ele empatava o jogo no último lance. Ou seja, era um jogo assim que se você pegar o jogo e ver, o Galo não viu a bola, assim, as poucas vezes que foi lá, sofreu a falta e bateu a falta. Parece que só falava assim, ó, vamos aqui, ó, que chegar aqui perto, vamos ver se faz uma falta que o Hulk vai decidir. Ou seja, um 3-2 onde que o Hulk não deixou que o Galo passasse vergonha. E ano passado não foi um grande ano dele. Né? Então, assim, o Hulk, eu acho que teve, né, mais jogos aí que ele decidiu mais jogos, só que não foi o que a torcida esperava, mas mesmo assim ele foi o artilheiro do time, é só isso. O cara foi ruim, foi artilheiro. Imagina se ele dá uma melhorada. Né? Então, esse é o Hulk. Então, assim, torcer para que esse ano, né, e ele está querendo, os lances que a gente viu, ele vê que ele está querendo, e isso que aconteceu, que ele estava mexendo com a cabeça dele, nada. O cara está querendo ver o jogo. Eu acho que o Hulk, eu vejo, claro, não dá para comparar, porque na minha opinião, o Hulk é bem mais jogador do que o Rafael Borré aqui do Internacional, tá? Ele é mais jogador, ele respira Atlético Mineiro. O Rafael Borré esse ano está desempenhando um bom futebol. Eu venho acompanhando o Hulk, o Borré também. Antes de eu começar a tocar a pauta do Internacional, eu vou ler o comentário do Bob Black, que tu falou ali, né? Sim, Boa grande Bob noite, Black. deixei o like, me inscrevi no canal. Muito obrigado por se inscrever no canal, cara. Compartilha a live aí, faça o pessoal se inscrever no canal Apostando na Vitória Oficial aqui. Estou no apoio como torcedor do Flamengo, mas apoiando o futebol de qualidade da camiseta de tradição do futebol brasileiro. Muito obrigado, cara. E quando quiser fazer uma live aí, que nem eu falo aqui para todos que participam das lives aqui. Eu faço lives com atleticanos, cruzeirenses, gremistas, botafoguenses, vascaínos. Aqui esteve o Barba. O Barba, que todo mundo conhece ele, da torcida organizada do Vasco da Gama, esteve aqui no canal. Então, eu apoio todo mundo. Eu tenho um projeto em 2026, que é o futebol feminino, junto com o futebol masculino. Então, quando quiser aí aparecer, irmão, eu te passo o meu contato aí e Sim, a gente sim. marca uma live, beleza? Então, a gente vai passar para o Internacional agora, Will, e eu quero saber tua opinião agora sobre o Internacional. Ou sim, eu comparo o Borré com o Hulk, é uma comparação injusta, porque o Hulk é multicampeão no Atlético Mineiro, ele já foi convocado para a seleção brasileira, ele já disputou uma Copa do Mundo. Matheus, mas o Borré também. O Borré também. Mas o Rafael Borré, ano passado, apesar dele não ter feito um campeonato brasileiro como a gente colorado esperava, porque a gente gastou uma nota para trazer o Rafael Borré. O Borré não veio assim, Matheus, mas ele fez um campeonato gaúcho. O campeonato gaúcho dele foi razoável. Hoje o Internacional, com unhas e dentes, o Grêmio esteve perto de marcar história sendo o octacampeão gaúcho. Sendo que o octacampeão gaúcho é só o Internacional aqui em Porto Alegre. Porque o octa só tem um, é o Internacional. E o Borré não fez uma bela temporada.
O Borré, a torcida colorada queria largar o Rafael Borré. Essa é a verdade. Os torcedores colorados que queriam o Rafael Borré no Internacional queriam largar o Borré. Por quê? Ele fez uma temporada pífia. Ele tropeçava na bola. Ele não conseguia dominar uma bola. Ele não conseguia uma jogada. Ele não conseguia fazer a parede, que é simples. Ele não entregava absolutamente nada. Mas esse Borré que está em 2026 querendo, aparecendo, decidindo um clássico Grenal, onde ele marca 2 gols no clássico Grenal. Então, é assim a gente mudar a água para o vinho. Agora com a vinda do Alejandro, que tu conhece muito bem, que ele esteve no Atlético Mineiro, que ele é um baita no centroavante, ele estava numa fase ruim, mas o Vitória ele fez um campeonato brasileiro muito bem, com 15 gols marcados, onde foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Agora, Rafael Borré, um Euler, o Alejandro e um Carboneiro, tu acha que o Internacional ganha muito um acréscimo com esse centroavante, o Alejandro? Tu acha ele tão qualificado assim? Mas dizem que também ele tem essa briga com a balança, né? Que por isso que ele não vem jogando bem, porque a balança pesa muito, né? O que tu acha desse jogador Alejandro no Internacional? Tu acha que vai ser um bom acréscimo para o Inter? Olha, o Alejandro, né, foi revelado pelo Galo, né? Grande, esse cara é gente finíssima. Ô, Bob, se você quiser aí, eu passo o telefone aí, né? Pode vir, é tranquilo. É bom demais bater um papo aí. As amizades que nós temos aí, igual você, o Barão, vamos dizer assim, do YouTube, né? Aí qualquer coisa que quiser, pode falar aí que a gente passa o telefone. Mas você vem aqui, o cara é fera, eu vou trazer ele aqui, eu te falo. Mas, enfim, o Alejandro foi revelado pelo Galo e se destacou ali quando lá daquele jogador que tinha aquela presença diária, um jogador muito doce, curtido, presença movimentada. E o Atlético, se não me engano, ele chegou não estou enganado aqui. Ele chegou a jogar no Bragantino e ele estava para fora. Então, eu acho que você é um jogador. Tem a questão da balança, um jogador que tiver focado ali, se tiver querendo, é um jogador que ajuda. Eu parei de ter um Galo, até inclusive, teve uma live aqui, um cara perguntou, Alejandro, seria bom com a gente. Ele até porque o cara tem a raiz atleticana e ele não é um mau jogador. Ele é um jogador, assim, que tem presença diária, é um jogador que você vê que com o tempo ele as expertise dentro da grande área, como no Galo menino ainda, mas mesmo assim ele fazia muitos gols, tinha muita presença de área, tinha velocidade, né? Não falo hoje que não tem, que tem muito tempo que eu não vejo. A última vez contra o Bragantino, até mesmo Bragantino e no Vitória ele fez um golaço, eu não lembro, até no nosso rival, eu me lembro se foi pelo Vitória, foi pelo Bragantino, eu lembro que nós até puxamos no grupo aqui, era gol do Galo, porque fez contra os caras e ainda foi pelo errando. Então ele é um cara que tem presença de área, é um cara que não é aquele jogador que fica ali naquela lentidão, esperando, não, ele movimenta bem, ele faz o pivô. Então, assim, eu acho que agrega bem ao Inter. Eu acho que não é um jogo, principalmente se ele tiver a chamada ali, os jogadores, né, abastecidos de lances para ele na grande área, ou até no ataque, ele é um jogador que vai agregar muito sim, ao Inter. Então, assim, tem um Borré, um jogador também, que o Atlético até tentou, na época que o Inter já estava praticamente acertado, o Gato chegou a tentar atravessar e tudo mais, aquela coisa toda. Então, é um bom jogador, né? Então, e o Inter está tentando ali trazer alguns jogadores até mesmo agregar, igual o Vitor saiu para o Flamengo, né? E o Inter tem o zagueiro, não é isso? Do Corinthians. Não foi? Eu acho que foi isso, né? O Torres, o Félix Torres, se não me engano, que era da zaga.
Então, assim, o Inter também está ali buscando. E outra coisa, eu até brinquei com o Pacheco, brincar com ele assim, ele demanda no grupo. O clássico, né, mostrou quem manda nos estados, né, o Galo e o Inter. Mas por que eu até falei isso, no sentido assim, gosto de brincar, tanto o Galo quanto o Inter, os rivais fizeram muitas contratações, há uma expectativa maior para os rivais do que para o Galo e o Inter, por causa das contratações. Só que eu acho que tanto o Inter quanto o Galo tem uma situação assim, ó. Eles estão fazendo contratações, não vou dizer nem que sejam pontuais, mas são jogadores que estão com a chamada fome de bola, querendo conquistar. E isso, né, eu estou falando do Inter, o que faltou no Galo, talvez, em alguns momentos, nos 2 últimos anos, foi isso. O Atlético tinha muito jogador que já estava com um prato cheio, e a barriga também. Então, está precisando desse jogador que está competindo, precisando que ganhar para mostrar. Eu acho que tanto o Inter quanto o Galo, talvez até no Clássico mostrou isso. São caras que estão ali, ó, buscando, mordendo e tudo mais. Então, eu acho que o Inter vai ser um time competitivo, mas só que, como você falou aí, ele já vacilou no contra o Paraná colocando reserva. Ele tem que saber o que é. Aqui o que o Galo vai fazer. Agora falta 2 jogos. Ele vai pôr mais titulares, mas ele vai revezar um pouco a turma. Por quê? Ele vai revezar essa turma? Porque ele quer, a hora que chegar ali no dia 15 de fevereiro, se não me engano, quando acaba a primeira fase, deve ter já tido 3, 4 rodadas. Opa, o Galo ali tá bem, ganhou, empatou, fez, aconteceu, e tá na disputa ali, mediana ali para o Brasileirão, e tá na semifinal do Mineiro. Então, só que eu acho que o Inter, ele tem que ter essa pegada. Como você disse, você já colocou reserva na onde? No Brasileiro. Então, assim, o que ele quer? De repente você pede para o Atlético do Paraná, não foi no Porto Alegre, né, no Beira-Rio. Aí agora você joga com o Flamengo e o Maracanã. Pô, jogar com o Flamengo e o Maracanã é brabo. Depois parece que você tem um Palmeiras, se não me engano, o Corinthians, e depois lá para frente também tem um Galo aqui na 5ª ou 6ª rodada em Minas. Ou seja, cara, você está ali na semifinal, acabou ali, você está em final. Já praticamente você fez 5 jogos aí, no caso é Atlético Paraná, Flamengo, Palmeiras, um Galo, uma coisa assim. Eu não sei exatamente, mas nessa sequência entre esses jogos, o Flamengo tem isso. Da mesma forma, o Galo vai ter o Bragantino agora no meio de semana, depois ele tem o Remo, e depois ele tem o Grêmio, se não me engano, a 3ª ou 4ª rodada. Então, assim, os treinos vai ter no você tem um Inter. Então, assim, você não pode perder pontos assim. Porque eu fui lá, joguei com reserva. Não é que nem menos eu joguei com reserva porque no estadual queria ser campeão. Então, acho que ele tem que saber essa pegada. Eu acho que um time, até que, igual no caso, tanto aperto ano passado, ele não pode passar, por exemplo, o jogo do Flamengo. É um jogo que ele tem que tentar não perder. Depois, se não me engano, tem um Palmeiras que deve ser no Porto Alegre, uma coisa assim. Enfim, então você tem que pontuar por quê? Porque quando você pontua no início, você garante pelo menos que você não vai passar tanto aperto no final. E aí você vai reivindicar as coisas que ano, você vai buscando coisas melhores. Agora, quando você começa mal, vai ter que comprar contra um Flamengo, contra um Palmeiras, contra o Corinthians, igual o Atlético. O Palmeiras na arena foi ruim, em termos práticos, sim. Mas se for olhar o rendimento, o desempenho do time, você fala, opa, nós temos que nos ir lá e ganhar bonito, pode até perder. Mas você vê possibilidade. Mas o quê? Você, igual no caso, você fez um time reserva, aí você vai ter que correr ali, vai ter que correr aqui. Aí chega um ponto que a cabeça já também vai pensando, poxa, nós perdemos tantos pontos ali, porque vai ter jogos que Flamengo, Palmeiras, dependendo do adversário, são jogos de repente você pode ficar bem e não ganha. Né? Então, assim, eu acho que o Inter esse ano não vai passar o aperto e provavelmente virá mais contratações. E outra coisa, o Pesolano, eu já mandei mensagem lá para o grande Marcos Melo, você deve conhecer, com parte da participou de live aqui para falar. Uma coisa boa que eu acho do Inter é o Pesolano. Ele sabe jogar com jogadores que não são estrelas.
time dele é um time competitivo, é um time que se movimenta muito bem. Então, se os jogadores pegar o jeito dele jogar, vai ser um ponto positivo o Inter, mesmo ele não fazendo contratações de encher os olhos. Então, eu acho que torço, lógico, que o Inter não passa aperto, que vai bem no brasileiro, que se performa bem no brasileiro, porque eu acho que esse ano o Inter, ele é um time, né? E como eu falei, tem hora que você tem alguns jogadores que ele é um jogador bom, mas ele não quer mais. Eu acho que o Inter teve muito isso ano passado, o Galo teve. Então, assim, eu acho que quando você precisa, é complicado. Então, eu acho que o Inter, e gosto muito do jeito do Pesolano, ele teve aqui em Minas, mas ele teve aqui na segunda divisão, mas ele pegou uma turma que eu vou te falar com você, ruim. E ele, no Campeonato Mineiro, é verdade, ele conseguiu fazer o que podia, mas conseguiu fazer também o que determinou para ele. Então, assim, eu acho que vale muito do que a diretoria está passando para ele, de jogadores e de situação, né? Também do que a diretoria espera do time. Então, eu acho que um ponto positivo. Eu acho que assim, eu tenho muita confiança no jeito do Pesolano, né? Ele vai, lógico, que o jeito dele jogar, que o jeito dele é o que os jogadores se movimentam muito, não é aqueles jogadores que ficam muito parados, principalmente no meio. Os atacantes se movimentam, né, variando questão de posicionamento. Então, é um treinador que, não vou dizer que é difícil pegar o jeito, mas requer um tempo. Na hora que encaixar, eu creio que o Inter também é um time que vai dar trabalho. Muitos vão olhar assim, mas o Inter não tem muita estrela, e lógico, tem aí, né, o Borré. Eu estou dizendo assim, que às vezes a perspectiva de contratações não é aquilo que o torcedor merece, tal como o Atlético, ele teve, talvez um jogador ou outro ali que é mais conhecido, mas outros ali a gente sabe que o São Paulo vai saber tirar o bom deles. E da mesma forma, eu acho que o Pesolano, né, ele vai buscar alguns jogadores do estilo dele, e é igual eu falei, requer um tempo, porque é muita movimentação, intensidade, ele gosta muito. Então, assim, ele tem a variação, o negócio do meio, o jogador posiciona diferente, faz, né, um tipo um rodízio. Então, assim, gosta de sair com a bola, né, que é a coisa toda, mas requer um tempo, né? E quando é o dia que sai com a bola lá de trás, não é igual o Diniz, não. O Pacho chega daqui a pouco e aparece aí e xinga eu. Não é isso, não. É o movimento que ele, né, gosta de que a bola saia de trás sendo tocada e tudo mais. Não é aquela coisa de chegar que tem que. Não. Porque o dia que ele sai, ele gosta que a bola saia de trás ali, movimentando, e os jogadores fazem o rodízio, não mantém ali um posicionamento. Eu sou meia esquerda, tem que ficar ali como segundo volante o tempo todo. Não, ele faz um movimento, o próprio atacante faz esse movimento. Então, assim, é um treinador que tem uma esperança aí de ajudar o Inter, né? Porque a gente sabe que alguns times do Brasil, o Galo tá nessa, por mais que seja SAF, não tem aquela ponta de virar e falar assim, eu vou ali buscar aquele jogador porque a gente precisa. Não. Às vezes você vai tentar três, o primeiro é caro, o segundo também, você busca um terceiro e mais em conta, mas que tem essa qualidade. Então, eu acho que nesse ponto, o Pesolano vai ajudar muito ao Inter a encaixar esse time e deixar o Inter, como eu sempre disse aqui, falei do Galo, um time que vai incomodar também no Brasil. E só que assim, a gente tem que. O que me preocupou quando você fala que ele jogou com mesclado, reserva, ou sei lá o que ele fez, misto, né? Não sei, no Campeonato Brasileiro. Aí eu, peraí, gente. Conversa direito que vocês querem, porque lógico, eu quero ganhar um estadual, mas eu não posso pegar 3, 4 rodadas e falar que eu fiz 2 pontos, porque eu joguei com reserva com esse, com aquele, com aquilo. Então, assim, por exemplo, o Atlético está mostrando claramente que está dando preferência agora para o brasileiro. E ele, não que ele deixe o estadual, mas ele está levando ali porque para tentar ganhar um tempo, né, com os jogadores que não têm oportunidade. No estadual eles têm essa oportunidade. Porque tem jogadores ali, a gente vê que precisa de oportunidade, de ritmo. O estadual, igual hoje mesmo, 6 jogadores que não são titulares foram titulares hoje. A gente viu que foi importante para pegar ritmo e tudo mais. Então, só que isso agora me preocupa a questão do Inter, porque o que esse Barcelo, sei lá, que arrumaram e conversar no ouvido do Pesolano. Porque o Pesolano, ele é muito disso, ele é muito aplicado no sentido assim, olha, igual foi aqui em Minas, é Série B, tem que ganhar, tem que subir. Ele fez. Mas é Série B, mas o que tinha para fazer, o que ele podia fazer. E eu acho que se ele ficasse aqui, ele poderia.
Prova disso também que teve muitos torcedores que rivais que pediu ele depois da saída do Leonardo Jardim. Então, assim, você vê que o cara não é ruim. Então, só que esse Barcelos tem que ver o que é da vida, porque isso aí, depois de parando para pensar, poxa, você já perde para o Atlético Paraná porque você joga o time. Ou o brasileiro, se você tiver 3 desfalques por cartão ou contusão, né, uma coisa que pode acontecer, já é preocupante e que pesa negativamente contra o time que jogar com essa faltando esse jogador, né, esses desfalques. Agora, quando você já pega e fala assim, eu vou poupar jogador, pode ser qualquer time. Hoje o Remo que está voltando, o próprio Chapecoense, tem um Bragantino. Se você jogar reserva ou mistão com esses times, qualquer lugar que seja, a chance de perder, ela existe. Então, cara, esse Barcelos, nossa, gente, eu fico pensando, eu já vi a história dele aí, é triste, esse cara é louco. Ou irresponsável. Cara, não tem um cara que não critique o Alessandro Barcelos. E eu me coloco nisso. Por quê? O Alessandro Barcelos eu venho falando durante quando eu comecei aqui o meu canal apostando na vitória e, e eu sempre muitos falavam por que tu critica tanto o Alessandro Barcelos? Ah, mas por que o Alessandro Barcelos? O Alessandro Barcelos, a culpa não é dele, a culpa é dos jogadores. Mas não, cara. Um presidente que tem como pauta o Internacional, que tem um grupo razoável do Internacional. O Alessandro Barcelos é o pior presidente da história do Inter. Ah, mas e o Luiz? Ah, e o Piffer? Tá, o Internacional foi rebaixado aquele ano, beleza. Mas o Internacional, o Alessandro Barcelos está praticamente, vai fechar 8 anos no Internacional e tem um título no Campeonato Gaúcho, que é muito pouco para o Internacional. É muito pouco pelo tamanho da história do Inter. E ele é eliminado para Melgar, eliminado pela Caxias, para a Juventude, para o pior Grêmio da história. Ele é eliminado por um Globo, que não tem tradição nenhuma. Ele faz fiascos. A diretoria do Internacional junto com ele, onde ano passado, tu vai se lembrar muito bem disso, que aquela cena lamentável de papel picado do jogo do Internacional na Libertadores, onde eu falei aqui no canal Postando a Vitória que em nenhum momento o Internacional teve perto de marcar um gol no Flamengo sequer, em nenhum momento. O Flamengo treinou no Gigante da Beira-Rio, treinou no Maracanã, treinou no Campeonato Brasileiro quando enfrentou o Internacional, onde marcou 2, podia ter sido 3, 4, sem esforço nenhum. Então, ele é eliminado por um Fluminense do Renato Gaúcho, o pseudo técnico, como a gente fala, que não sou, né? Que não sabe absolutamente nada, mas foi eliminado. Então, quer dizer, se o Alessandro Barcelos fosse tão bom assim, ele já teria ganhado mais títulos com o Internacional. Ai, mas o culpado não é só ele, é a diretoria também. São culpados. Eu, não, eu sou colorado, eu sou, como muitos falam, a youtuber aí, mas assim, a gente fala disso, meu. Há quanto tempo o Internacional não ganha um título importante? Vai fechar 15 anos esse ano. 15 anos. Se o Inter não ganhar uma Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro, fecha 15 anos. Então, de dançar a valsa, só o co-irmão dançou, né, cara? Não, ele não pode passar por esse vexame, né? Então, eu acho que o Alessandro Barcelos é culpado na maioria das coisas do Internacional, sim. E se o Internacional não ganhar absolutamente nada esse ano, ele é mais uma vez o culpado. Eu sei que ele quer. Eu acredito que ele seja uma boa pessoa, tá? Eu acredito que ele queira dar esses títulos para o Internacional. Mas o Internacional não está fazendo esse torcedor feliz. Essa é a verdade. Agora a gente vai ver o que ele pode aprontar para esse ano. E para terminar a live aqui, cara, olha, eu todos os convidados que eu pude convidar, assim, eu sempre deixei eles bem à vontade, tu também bem à vontade. E a maioria, assim, eu não sei porquê, velho, mas eu mandar um abraço para os cruzeirenses também, né, para eles não ficar, para eles não me criticar aqui durante a live, né? Mas a maioria que eu convido é torcedores do Atlético. Tu, como atleticano, ontem o Hudson, já passou aqui o Serpa, já passou o Cezinha, entre outras pessoas que já passaram também. Mandar um abraço para todos que passaram, deixar o like, se inscreva no canal, compartilha a live aí, gurizada. E também, para falar, para encerrar a live aqui,
eu queria perguntar para ti, tu como torcedor do Atlético Mineiro e eu como torcedor colorado aqui, ah, o que que tu projeta do Atlético Mineiro para esse ano, o que tu projeta do Internacional? E também falar sobre a tua participação no Pacha lá, mandar um abraço para a tropa do Pacha ali, que em junho estarei, olha, em junho estaremos aí, né, meu amigo? O Pacha me convidou para vir narrar jogos da Copa do Mundo junto com o pessoal aí. Bacana. Então, cara, é um cara espetacular que eu tenho que agradecer sim, que ele vem me ajudando também. Sempre que eu vou fazer uma coisa, eu pergunto para ele e mandar um abraço para ele. Também tu citou o Marcos Melo. O Marcos Melo é um cara que a gente está marcando para fazer uma live aqui, que é um baita cara, que ele que me incentivou também para mim abrir canal no YouTube, fazer lives, que ele falou que eu tenho um talento enorme, né, cara? E é um cara que Ele é, eu ele ele é é um muito cara humilde. muito espetacular. E o que tu acha aí, Euler, da Inter? Olha, assim, a expectativa, né, do Inter, né? Vamos começar pelo Inter aqui. Assim, é que eu falo, a esperança que eu tenho é que o Inter seja um time competitivo, principalmente pelo trabalho que o Pesolano pode fazer. Assim, só que assim, o problema assim, tem que ver, eu até participo muito de live, né? Agora, primeira vez com você, com o Pacha, participei com o Marcos Meira, enfim, com o próprio Hudson, enfim, foi vários lives que eu participei com. E o pessoal sempre falava: olha, o Marcelo gosta de contratar na segunda janela, não sei o quê, em junho, não sei o quê, às vezes já tá, a água correu um bocado aí. Então, assim, eu acho que assim, pelas algumas contratações que o Inter mostrou que está fazendo, são contratações que talvez não sejam, que façam muito barulho, igual o rival seus aí fez. Grande Bob, valeu demais, meu amigo. Mas, assim, não sendo agora, da próxima, você pode, se você quiser numa live aqui com um canal aqui, você me fala, você pode mandar mensagem que eu mando o telefone dele, enfim, tranquilo, cara. Valeu demais e, igual eu falei aqui, Bob, você conhece, né? E bacana demais bater um papo aí. E é igual a gente sempre, ele falou em cima, mais em cima ali, questão de união do futebol, e participei de live com o Barão, com ele. Ah, Atlético e Flamengo não dá certo, ok, os times podem não dar as torcidas, mas nós estamos juntos aí. E outra coisa que até comentou aqui, né? Eu corrigi no chat, porque eu pus com SH, né? Lá em questão do digitor, né? O corretor lá, né? Outra coisa que até comentou, que o São Paulo perde muitas contratações, mas em algumas ele acerta. Fiquei surpreso com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi revelado pelo Flamengo, né, Bob? E, e o São Paulo que né, revelou, enfim, o que deu chance para ele, é um dos melhores jogadores que o Galo tem hoje, né? Então, assim, voltando aqui para a questão, então eu espero que o Inter faça um bom papel. Eu acredito que o Inter não passe aperto, igual passou ano passado. Só que assim, tem que ver, igual o Alejandro é um jogador que igual eu te falei, pode não ser aquele jogador que chega fazendo barulho, contratou, pau, pau, igual aconteceu com o rival de vocês aí, tá acontecendo aqui, né? O Inter só para reviver aqui, ele, Alejandro, o Félix Torres, qual que é o outro que ele contratou, sem que de cabeça ali agora, não, eu vi que ele contratou Vilagra? Milagre, isso. São três contratações que foram feitas, né? Sim, fora o Vilagra, o Félix Torres, o Alejandro, eu acho que teve mais um ainda, que não me falha a memória. Teve mais um jogador, se eu não me engano. Assim que eu lembrar, eu falo aqui antes de encerrar a live. Mas eu acho que, não, na verdade, eu acho que foi esses três, sim. Foi o Vilagra, o Alejandro, o Félix Torres. Porque, daí o resto foi, o resto dos jogadores que estão no Internacional foram renovações, né? Que o Inter renovou com o Carboneiro, ele renova Bom com o jogador. Gabriel Mercado e, e renova com o Thiago Maia, se eu não me engano. O Thiago Maia também foi renovado o contrato dele. O Ronaldo também, não sei porquê, como olha, o sol. Ronaldo, É por isso que daí tu quer que eu não dê pau na Alessandro Barcelos. Ele renova com o Ronaldo, renova com o Richard, que veio aqui só para comprar um carro, né, cara? Porque, olha, não, é uma vergonha, né? E, claro, o Alan Patrick mereceu renovar o seu contrato, né? Mereceu.
O Borré, a gente tinha essa incógnita, o que seria do Rafael Borré, mas está desempenhando no futebol. Pode continuar, meu amigo. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou rindo do Ronaldo aí, é porque nas lives do Pacha e de outros que eu participo, o pessoal, né? E eu sei quem que é o jogador, meu Deus do céu. Desejo ele é no Cruzeiro, mas enfim, uma hora ele sai do Inter, né? Mas vamos falar que ele é bom para ver se aparece alguém para buscá-lo. Mas então, assim, desse que você falou aí das 3 contratações, de algumas renovações, então eu espero que, né, o Inter talvez até precise mais de algum jogador. Aquele Bruno Rodrigues, que é do Palmeiras, jogou até que no rival aqui. Eu acho ele foi um destaque com o Pesolano aqui, né, no rival. Então, é um jogador que talvez, né, pode a qualquer momento ir para o Inter também. Mas eu acho que com esse time, se o Alessandro Marcelo deixar aí, dar uma condição boa para o Pesolano e fazer as coisas certas no sentido de, primeiro, não atrapalhar, né? Igual aconteceu com o Galo ano passado. Além de não fazer, atrapalharam. Mas, enfim, eu acho que o Inter pode, assim, fazer um campeonato brasileiro digno, talvez até ali, em algum momento ali, né, da parte de cima da tabela, e o campeonato vai muito daquilo que a gente gosta de falar, se for olhar em termos assim, né, se deixar uma condição normal de trabalho, eu acho que o Inter sim vai fazer um campeonato brasileiro digno, e o Inter, né, é um time também que, se pegar o jeito que o Pesolano e pegar mesmo o jeito, entrosar e os jogadores entenderem o jeito, é um time que pode dar trabalho também nas Copas, por que não? Ele disputa a Copa do Brasil, a Sul-Americana não, né? A Copa do Brasil que é disputa. Então, assim, aí falando aí que achou que era atleticano, né? Mas é isso aí. Então, assim, eu acho que tem essa chance de ir longe também na Copa do Brasil. E Copa do Brasil, assim, time de tradição, você viu prova disso o Vasco ano passado, né? E outra coisa, se for pensar bem, o Vasco, nos 2 últimos anos, deixa eu ver, nos 2 últimos anos, 25 e 24, em 24 o Galo tira ele da semifinal, o Atlético ganha 2-1 em Minas, empata 1-1 e estava perdendo até os 35. Aí o Hulk foi lá e fez um golaço. Aí estava mal. O Hulk estava mal, foi lá, fez um golaço, empatou e levou o Galo para a final. Então, assim, você vê que o Vasco, que a gente sabe que está um time limitado, que está numa crise aí há muitos anos, chegou numa semifinal e teve até a chance de chegar à final, e ano passado chegou no final. Então, assim, por isso que eu falo, se o time estiver mais organizado, e dependendo do momento do ano ali, momento que tiver o time, ele pode sim chegar numa final de uma Copa do Brasil, por que não? Igual eu te falei, prova disso o Vasco e o próprio Atlético. O Atlético, ele vem ali e tal, aquela questão, não está uma coisa de encher tantos olhos. Chegou em 2 finais em 24, uma em 25, e esse ano 26 pode até dizer, você acha que chega? Pode chegar nas Copas, porque Copa é algo assim que se você saber levar e saber jogar, se o Atlético ano passado ele começa, ou o São Paulo viesse um pouquinho antes, talvez o Galo poderia ter chegado na frente na Copa do Brasil, porque quando ele chega já estava ali num jogo que você perde no rival o primeiro jogo e tem que tirar uma diferença, o time todo bagunçado, né? Até fisicamente, enfim, o time estava todo bagunçado. Então, acho que na questão do Inter, se o Pesolano souber, ou os jogadores souberem pegar o jeito dele jogar, dessa intensidade, dessa movimentação, é um time que tem, eu acho, esperança, eu acho que não passa esse aperto de rebaixamento, eu acho que é do meio da tabela para frente, e nas Copas, principalmente na Copa do Brasil, que é só uma Copa que o Inter disputa, né? Na Sul-Americana ele não tá, né? Mas, enfim, às vezes seja um ponto positivo, porque quando tiver as Copas, né, a Sul-Americana e a Libertadores, ele vai ter um tempo, tanto para os jogadores se condicionar fisicamente, quanto para os jogadores terem esse estilo de jogo, um treinamento e tudo. Então, eu acho que isso daí também pode ser favorável ao Inter. Então, eu creio muito, assim, que o Inter esse ano vai fazer um ano digno. E por que não ser campeão gaúcho também? Porque, cara, tanto o Grêmio, né, quanto o nosso rival aqui, eles estão, assim, comemorando muito contratação, cara. Eu acho que eles continuem assim, porque eu acho que aqui já está começando meio que numa crise, porque perderam 3 jogos, não, 4 em 6, né? Mas tem chance também, por que não, ser campeão gaúcho? Eu acho que aquela questão, para mim não vale o estadual. O estadual vale,
no estilo que ele é, estadual. Ponto. Ah, mas que importância tem? Tem importância de ser campeonato estadual. E se você ganha o campeonato estadual. Como atleticano a gente fala que Galo tem que comandar o terreiro, então o estadual você tem que comandar. Então, eu acho que o Inter tem chance de ser campeão gaúcho e tem chance. Eu acho que o Inter, talvez um pouquinho assim, porque o atleticano, num ponto assim, ele, aos poucos, ele foi criando mais essa esperança, mas o torcedor do Inter também talvez começou um ano menos confiante, talvez com o tempo e com o jeito ele pode sim pegar essa confiança e fazer um campeonato digno. Eu acho que vai fazer, assim, espero. E o Atlético, assim, né? O Atlético começou com praticamente o atleticano arrasado, como se estivesse ali deitado de tanto tá arrasado, de tanto decepção, de tanta coisa que a SAF não estava fazendo, e de repente, aos poucos, o Atlético foi fazendo um time competitivo, foi fazendo um time onde que teve um planejamento e seguiu esse planejamento, mesmo o time começando 2 rodadas do Mineiros empatando. Então eu acho que hoje, com 20, né, no jogo que o Galo teve contra o Palmeiras, o Atlético tinha 26 dias de treinamento, né? Então praticamente deu mais 2 dias, né, que 28 dias, 29 quando muito, 29 não, porque hoje teve jogo. Com 28 dias de treinamento, a gente já vê algo diferente, já vê uma forma de jogar do São Paulo. A gente vê um time que parece que está organizado, não é só dentro de campo, está organizado, não sabe o que está querendo, quem entra sabe o que quer, e, diferente do ano passado, que às vezes não entrava, parecia que estava no mundo da lua, pensando uma coisa totalmente diferente, desconexa com o jogo. Então, eu creio que o Atlético tem esperança, nós temos esperança de fazer um bom campeonato brasileiro, de repente ganhar até uma vaga para Libertadores através do brasileiro. Eu creio que o Atlético vai ser um time competitivo, sim, nas Copas, na Copa do Brasil e Sul-Americana, porque, assim, além de um time que vai ficar um pouco mais reforçado, alguns jogadores pegando o ritmo, e eu acho que se o time pegar o jeito de São Paulo também ali, a gente já via essa forma de jogar. Se isso, né, ficar ali mais forte, ficar mais, agregar mais nesse ponto, até na medida que as coisas estão acontecendo, eu creio que o Galo tem chance, não há aquele negócio de ser campeão não, mas eu acho que eles têm chance de disputar, de ser competitivo, porque eu acho que o principal para um torcedor, né, qualquer torcedor, tirando ali um ou outro, talvez espere que o seu time já seja campeão por ser um time mais reforte, mas eu acho que o principal a gente tem que esperar de um torcedor, de um seu time é o quê? Que ele seja competitivo. E eu acho que o Galo vai ser competitivo. E o Galo sendo competitivo, ele tem grandes chances, lógico, de conquistar um título e de estar ali naquela, né, disputando ali, igual o Vasco fez numa final de uma Copa. Enfim, eu acho que é um time que está ficando cada vez mais cascudo e tem jogadores que querem jogar, querem conquistar, não é aquele jogador que está ali, eu já ganhei, se ganhar, se não ganhar, faz pouca diferença, eu estou aqui como podia não estar. Tá. Então, acho que tem jogadores do Galo que quer, e o São Paulo já deu o recado para a turma naquela questão, quer ficar, fica, quem não quer, e o que ele não serve para ele já falou com a diretoria para sair fora. Então, espero que o Galo ganhe um título importante. Mineiro, eu quero que ele seja hepta, né, conquistar 7 vezes aí, seria o título inédito para o Atlético, que aqui em Minas o único que ganhou mais, com uma sequência maior, é o Galo, que foram 2 hexas, de 78 a 83, e agora de 2020 a 25. E vamos tentar o hepta, que para o Galo será inédito, porque o outro nem se fala, os outros, no máximo que conseguiu, se não me engano, foi um penta na vida, mas azar deles para lá. Então, assim, vamos tentar esse hepta e tentar, por que não ganhar uma Copa Brasil, uma Sul-Americana, que eu gostaria de ganhar a Sul-Americana, fiquei muito triste de não ganhar a Sul-Americana, por ser um título e por ser um título que o Galo não tem. Né? Eu gosto muito de brincar com o Pacheco, o torcedor do Inter fala que é campeão de tudo. Olha, o Galo falta o Mundial e a Sul-Americana. Então eu quero muito a Sul-Americana, lógico que eu quero a Sul-Americana. Mas é segunda que seja que for, eu quero ganhar. Eu quero que o Galo coloque ela lá na sede, em Lourdes, no bairro de Lourdes, em BH ali, e hoje talvez até venha a sede para a Arena, enfim, não sei como é que está hoje. Mas o importante é que eu quero essa taça lá. E que um Atlético conquiste título, é importante. Eu acho que
muitos até perguntam, você queria o quê? Que o Galo ganhasse Copa Brasil e Sul-Americana? Eu queria que ele ganhasse as duas. Mas, no sentido de se ele falar que ele vai ganhar a Sul-Americana e você fica triste. Eu fiquei triste, porque ele não ganhou a Sul-Americana ano passado. Eu fiquei chateado porque, poxa, eu estava contando que o Galo ia pôr mais uma lá na galeria lá e tudo mais. Mas, enfim, tem a chance esse ano. Espero que ele vá bem no Brasileiro e ganhe, né, o Mineiros, o Hepta, que é inédito. E por que não ganhar uma Sul-Americana, que é inédito? Quem sabe? É isso que eu torço muito e, né, sempre estou lá com o Pacha no giro da rodada e volta e meu Pacha manda mensagem: você quer participar? Estou precisando aqui para bater um papo, aí eu vou lá com ele lá. Tem o Galo Infinito Além, que é um canal que era de um colega, né, o Guilherme, que, né, se foi em 24 aí, né, e aí eu fiquei com o canal dele, né, para família e tudo mais, mas ultimamente eu tenho feito pouco, até por correria e tudo, mas eu quero ver se eu volto, e voltando, lógico, vou convidar você para a gente bater um papo. O Pacha vai muito lá quando está fazendo, né, então ele tem esse giro, tem várias situações que eu estou com o Pacha, já, né, vou muito lá com o nosso amigo Barão, lá do Fly SP, já fui lá com o Marcos, fiz até algumas transmissões com ele, então assim, é muito bom, né, ter essa amizade, e aí, como você disse, até o próprio Bob Black, não interessa se é Flamengo, se é Corinthians, se é São Paulo, se é o Cruzeirense, gremista, o importante é a gente bater um papo, a gente, né, criar essa amizade, né, no YouTube e bater papo de futebol. Como diria, já que nós estamos com o Bob Black e o grande Barão fala, vamos falar do campo e bola. E essa coisa de rivalidade você tem que saber levar, porque é importante fazer amizade aí para o Brasil todo. E agradeço a você aí, né, por esse convite, estarei à disposição aí quando quiser, enfim, você pode chamar e vamos que vamos. Quem sabe nós nos encontramos também no canal do Pacha, e assim que, né, eu estiver aqui fazendo live no canal Galo Infinito Além, vou te chamar, nós bater um papo, vamos resenhar de futebol, que é o mais importante. Um abraço, fique com Deus e que o Inter e o Galo sejam 2026 espetacular. Cara, só agradecer, eu vou responder o Black agora, antes de encerrar a live aí. Ele colocou aqui, ó, qual a expectativa esse ano com o Inter e com os esforços? Fala, meu amigo, apostando na vitória. E ele colocou também aqui, ele respondeu ele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Bem sugestivo e criativo o nome do canal. Vou falar como é que começou o nome do canal, para quem não sabe. Ah, na verdade, assim, ó, eu comecei, como eu sou colorado, né? Só que também eu gostava muito de fazer a famosa fezinha, né? No Internacional, no Atlético Mineiro, né? E daí a minha mulher, ela falou, por que tu não junta um apostando com a Vitória, que é o Internacional, apostando na Vitória com o Internacional e a fezinha, né? E ficou o nome, Sim. apostando na Vitória, né? Respondendo o Bob Black. E também, cara, sobre as contratações do Internacional, o Internacional, eu gostei das contratações, como a gente teve o Alejandro agora, recentemente, por último. A gente teve também o Vilagra, meio-campo do Internacional, que agrega muito ao Internacional. A gente também teve o Félix Torres com uma grata surpresa do Internacional, que para mim, em 2 jogos que ele esteve na frente do Internacional, ele se desesperou no futebol. Ele teve o gol anulado, né, pelo que toca na mão dele, e depois ele faz o gol. Ele teve no seu primeiro jogo um gol de cabeça, também foi muito bem. E também o Internacional para essa temporada, eu vejo o Internacional buscando títulos. Essa que é a verdade. Eu não aceito o Internacional não ganhar um campeonato gaúcho. Ah, Matheus, mas o Grêmio é o grande favorito. O Grêmio não ia meter 4, 5, 6 no Internacional, dentro do Beira-Rio. O que aconteceu? 4-2 para o Internacional. Então, eu acho que a, a direção, principalmente a direção do Internacional, né, ficou sentida com isso, que eles apontavam muito como o Grêmio. O Grêmio vai ganhar o Campeonato Gaúcho, o Grêmio não sei o quê, o Grêmio é o Grêmio favorito pelas contratações. Eu aceito, o Grêmio fez bastante contratações, eu aceito. Contratou o Namorado, contratou o TT, o Furacão, que não, olha, o Furacão que fez ventania, né? Porque não jogou absolutamente nada. Então,
Ah, e o Carlos Vinícius, centroavante. O Carlos Vinícius também. Ele é um bom jogador? É, eu admito que ele é um bom jogador. Mas não é tudo isso. Então, eu acredito que o Internacional possa ganhar o Campeonato Gaúcho do co-irmão. Provavelmente vai ser essa final. Mas tem que respeitar as equipes dos interiores. Porque o Juventude hoje mesmo. O Juventude hoje empatou na Arena do Grêmio com 1-1 com o Grêmio com os titulares. Com os titulares, mesclados. E então o Novo Hamburgo pode fazer um bom jogo contra o co-irmão e talvez eliminar o Grêmio. O Internacional pega o São Luís nas quartas de finais. Então são dois É jogo jogos que. único? Oi? É jogo único ou ida e volta? É o jogo único. Jogo único no Beira Rio e tanto na Arena. Então, tudo pode acontecer, né? O Ou se Internacional perdeu, pode. saiu fora. Se perdeu, cai fora. Num jogo. Então eu acho que é o Internacional tentar ganhar o título do Campeonato Gaúcho junto com a Recopa Gaúcha, né, velho? Então, Uhum. eu agradeço a todo mundo, cara, que esteve aqui no canal. Muito obrigado, deixaram o like, se inscreveram. Muito obrigado, Bob Black. Pode ter certeza, o Weller pode passar meu contato aí. E compartilhem a live aí. É só Beleza, responder. gurizada? O Bob Black E falou tem... que pela grandeza do Galo, não pode pensar será nem hepta apenas, tem que ganhar a Copa do Brasil ou Liberta. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: primeiro nós temos que, não é só ganhar o hepta, nós temos que começar ganhando o campeonato estadual, até porque quem manda no terreiro é o Galo, né? E lógico, vai tentar uma Copa do Brasil e a Libertadores ano que vem, se ele disputar, mas vamos tentar ganhar a Sul-Americana que é esse ano. É ótimo, nossa, se ganhasse o Mineiro, uma Copa do Brasil ou Sula, que está na Sula esse ano, né? Ó, bom demais. Eu sei que aqui do lado aqui tem um torcedor que o Gerson aqui, o Black, você que é torcedor do Flamengo, o Gerson, o que eles comemoraram esse ano com a chegada do Gerson, e ficou igual um Pires, assim, falando, pelo amor de Deus, nós queremos o título. 7 anos os caras não sabem o que é título, a não ser o de eleitor, né? Acho que nem pode, né, votar porque não tem. Mas, enfim, é isso aí, valeu demais. Cara, muito obrigado pela tua participação. Mandar um abraço pro Pacho, que é um cara grande que a gente. Eu inspiro muito nele também, que é um cara espetacular. Ele Gente sabe. fina. Ele sabe disso que eu participei 2 semanas atrás, eu acho que eu. 2 semanas atrás, estive no canal do Pacha lá, né? E mandar um abraço para ele, mandar um abraço pro pessoal, pro Du, pro narrador da equipe do Pacha, não me falha a O memória, Renan, Renan. Vou mandar um abraço pro Renan, que ele também ele esteve como é bacana demais ali. vindo internacional na Reina, lá na Copinha, lá no canal do Pacha, lá, ele falou que fez um bom trabalho. E pode ter certeza que em junho estaremos juntos lá na Trapa do Pacha. E se inscreva no canal aí, galera. Compartilhe o live, deixa o like, ative o sininho. E para todos que estiveram aqui, muito obrigado, Euler, por mais uma participação. E eu falo que eu tenho um segundo time de coração agora. Eu sou colorado, e tem agora o Galo como. Eu já me considero torcedor do Atlético Mineiro por causa do Cezinha, do Serpa. Só tem atleticano lá, né, cara? Daí, Sim, daí né, eles brincam lógico, comigo, eles também no Internacional aqui, né? E mandar um abraço para todos eles aí. Muito obrigado. Segunda-feira tem Galorado lá no Sequa News. E sexta-feira tem aqui no Apostando na Vitória. E segunda-feira também tem participação. É uma semana muito agitada aqui no YouTube. Então, tá, gurizada. Muito obrigado pela participação de todos. Vermelho e branco sempre. Tamo junto. Até a próxima, Euler. valeu.